Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje nós temos um convidado aqui que é o retorno dele, não é o primeiro podcast dele aqui com a gente, mas o assunto foi tão bom que a gente tem mais assunto para trazer aqui, não é mesmo, Márcio? Vamos lá. É Boa isso aí. tarde. É um prazer estar aqui de novo. Sempre bom te receber aqui no BH Podcast e me conta, como que foi a repercussão do último podcast? Deu para interagir com muita gente sobre o conteúdo que você compartilhou com a gente aqui no último episódio? Ah, muito legal. Fiquei famoso e nem sabia. Passando pelos corredores, pessoal da academia, pessoal dando parabéns, falando que ficou legal. Não é à toa que eu tô de volta, né? Muito legal. Que legal, eu fico satisfeito com isso, viu? E eu te falo que foi um dos episódios que teve maior repercussão, porque as dicas que você trouxe é aplicável no dia a dia de todo mundo, né? Todo mundo quer melhorar o bem-estar, a saúde física e mental. E eu lembro que a gente conversou sobre exercício físico, sobre hábitos, bons hábitos que a gente pode desenvolver, trilhas, né? Que é um Sim. hábito saudável que você tem. E eu já estou curioso para saber qual que é a abordagem de hoje. Tem algo preparado aí para a gente tratar hoje específico? Tem. Hoje a gente vai falar sobre emagrecimento, né? Emagrecimento é um assunto sempre em alta, né? Sempre as pessoas perguntam muito, tem muita dificuldade com isso. Então vamos tentar ajudar por esse caminho aí. Muito bom. E para quem ainda não conhece o Márcio, para quem ainda não segue o Márcio nas redes sociais, qual que é o seu Instagram, Márcio? O Instagram é Márcio Êxito, né? Eu sou proprietário da Academia Êxito e Pertinho aqui da gente, né? Tá ali no Barro Preto. Barro Preto, Rua Araguari 746, bem pertinho do Colégio Santo Agostinho. Excelente. Para você que, além de absorver um bom conhecimento aqui, né, um conteúdo relevante para o seu dia a dia, também precisa de tomar atitude e já desenvolver uma atividade física, desenvolver um hábito saudável, é tranquilo da pessoa chegar até na academia e ter essas orientações pessoalmente também com a sua equipe lá também, né, Márcio? É o ideal, né? O ideal é chegar, dar uma olhada no ambiente, assim, aliás, esse é um item essencial para a gente conseguir fazer atividade física, né? Você tem que chegar lá e sentir aquela energia boa e falar, poxa, aqui parece legal. Né? A ideia nossa é não parecer com a academia tradicional, é ser um ambiente mais acolhedor, mais família. Então, quem está nessa busca, dá uma passadinha lá que vale a pena. É isso aí, já fica o convite para você então também conhecer a Academia Êxito e seguir o Márcio nas redes sociais, Márcio Êxito no Instagram. E pelo que a gente está conversando aqui, em breve vai ter mais novidades em outras redes sociais aí. Mas vou deixar isso aí para o final do podcast eu comento. Márcio, vamos falar de um assunto bom aqui, que muita gente, né, não acha tão bom, porque é um desafio para muita gente falar sobre emagrecimento e principalmente conseguir emagrecer. O que que você tem para compartilhar hoje aí com a gente, principalmente para essas pessoas que já fizeram várias dietas, aquelas dietas milagrosas, né? Dieta verde, dieta do detox, dieta da lua. Tem alguma dica para quem quer emagrecer? Olha, a primeira dica é assim, né? Todo mundo é muita gente, mas várias pessoas querem emagrecer muito por motivos estéticos, né? Só que a gente está vivendo hoje uma epidemia, né? Uma pandemia aí de obesidade, né? Obesidade crescendo cada vez mais, né? Com tanta alternativa para a gente praticar atividade física, praticar esporte, mesmo assim a gente não tem conseguido reduzir os níveis de obesidade, né? Então isso é mundial, né? O alimento está mais fácil, a gente tem muitos atrativos, tecnologia, muita coisa seduzindo a gente para outros lados, e com isso a pandemia, a epidemia, né, da obesidade cresce cada vez mais. Há uma expectativa que até 2031 a gente tenha no Brasil 41% da população com sobrepeso, assim, obesa. Obesa. Então é muito importante a gente falar disso e a dica é vamos preocupar porque a obesidade está chegando e ela vem pegando todo mundo e a gente tem que estar muito ligado, principalmente na questão da saúde. Sim, eu vejo que tantas pessoas às vezes deixam esse tema de lado, preferem nem falar sobre emagrecimento. Mas na sua visão, por que que é tão importante a gente abordar esse tema? E lembrando que não é só sua opinião, né? A gente está falando aqui com um profissional da área de educação física e gestor de academia há mais de 30 anos, se eu não me engano. Sim. Então você já tem essa experiência, né? Por que que você considera tão importante a gente falar sobre emagrecimento de forma clara? Olha, a maior causa de morte no mundo é o coração, né? O que mais afeta o coração é o desequilíbrio das gorduras corporais.
Então, diabetes vem crescendo cada vez mais, diabetes fruto de má alimentação, por exemplo, de falta de exercício. Alzheimer vem crescendo cada vez mais, atividade física é a atividade mais preventiva que existe para o Alzheimer. É, dislipidemia, assim, o número de doenças hoje que afeta as pessoas por causa da obesidade é muito grande. Então, assim, é essencial a gente falar de emagrecimento. Fora a questão estética, que cada vez mais as pessoas querem ficar bem, Sim, se sentir bem, ter autoestima. Então, obesidade, emagrecimento, assim, são assuntos super urgentes, modernos, necessários. exatamente. E no seu dia a dia, você vê muitos casos práticos assim onde você nota essa situação, principalmente pessoas na melhor idade, que têm um histórico de uma atividade física, né, recorrente ao longo da vida e outras pessoas que não desenvolveram essa atividade física. Você vê uma diferença? Ou já viu isso ao longo da sua experiência? É muito claramente, né? Quando a gente olha a televisão, a gente vê a população americana, né, que gosta muito de fast food, de pizza, de hambúrguer, poxa, a gente vê um número de obesos lá imenso. No nosso dia a dia, né, na própria academia, a gente vê muita gente acima do peso, muita gente com dificuldade de emagrecimento, quase todo mundo, para falar a verdade. Assim, se a gente não tiver uma disciplina, não for muito frequente ali, a gente vai sofrer desse problema. Na minha família eu vejo isso, né? Eu sou o único magrinho remanescente. É Todos mesmo? nós éramos magrinhos, mais novos. Minha mãe pesou 39 quilos a vida inteira praticamente. Começou a ficar mais velha e aí vem os problemas da gordura em excesso, né? Então meus irmãos, minha família inteira, ninguém mais é tão magrinho. Eu sou a ovelha negra, mas sempre fui muito ligado ao esporte, sempre fui hiperativo, sempre me preocupei e fui estudar nessa área, né? Sim. Então, assim, quase ninguém escapa. Se a gente não cuidar, não tem outro caminho. Assim, a gente vai engordar, vai sofrer os problemas da gordura em excesso. Sim, eu vi até, você comentando isso, eu achei interessante, porque eu vi um vídeo recente, da década ali de 30 e 40, e a observação desse vídeo falava, né, a descrição dele falava, que naquela movimentação da cidade não aparecia ninguém com sobrepeso, ninguém obeso, ninguém mais gordinho, e pelo que você comentou, os hábitos alimentares mudaram, né, essa fartura de alimentos e até os alimentos modificados também, até para atender a demanda da população, né? É uma necessidade, mas tudo isso gerou muitas situações de sobrepeso. Como que você vê essa transição? Você comentou que sua mãe chegou a pesar 34 quilos, né? 39. 39. E não por uma ausência de saúde, mas por uma questão de naturalidade mesmo, né? Porque Sim. é comum. Como que você vê essa situação hoje? Como o mundo tem mudado nos últimos 100 anos em relação ao emagrecimento e ao peso? Pois é, as coisas que mais interferem na questão do peso são as coisas que a gente tem mais dificuldade hoje em dia. Por exemplo, movimento. A gente movimenta muito menos. Tem mais carro, tem tudo mais próximo. Tem, né? Nem o vidro do carro a gente faz força para levantar mais, né? É só Verdade. apertar um botãozinho e ele já sobe lá. Nem trocar canal de televisão a gente precisa mais, é tudo no controle. Na verdade, nem no controle a gente está precisando mais. A gente fala Alexia e ela já resolve tudo, né? Então, Verdade. assim, a questão de movimentação, de movimento, diminui cada vez mais. A questão alimentar nem se fala, né? Muita gente passava fome antigamente, hoje em dia isso vem reduzindo cada vez mais e a gente tem mil facilidades. A indústria alimentar é muito forte, assim, as propagandas são muito sedutoras, né? A gente o tempo todo está vendo sanduíche, refrigerante, salgadinho para todo lado. Então, quando junta tudo isso, a gente vem dormindo cada vez menos, né? Assim, com tanto estímulo, a gente descansa menos. É outro fator que interfere muito no emagrecimento. Então, quando vai juntando tudo isso, não tem outro caminho senão a obesidade. Assim, é o que a gente sofre grandemente hoje. É, eu acredito que principalmente até pelo desempenho, né? A forma que a gente desempenha as profissões hoje é completamente diferente. A maioria das pessoas, existe um serviço mais operacional, mas grande parte da população está em frente a um computador, em frente a um tablet. E isso, esse ponto já faz a gente entrar em outro assunto, né? Ergonomia. Além do emagrecimento, no dia a dia da academia, no seu dia a dia como profissional da área, você vê um impacto grande dessa questão de postura e de como a pessoa, como isso influencia na postura da pessoa? Muito, muito. A gente trabalha lá na academia, inclusive, com a construção do movimento, né? Você vê que até as máquinas de musculação que vieram ali para ajudar,
elas acabam trazendo um problema também. Que é, por exemplo, quando a gente coloca um colete para postura, você coloca um colete, você volta para a sua posição Sim. ideal. Só que quando você está com colete, quem está fazendo a função, quem deveria estar fazendo a função de te manter na posição ideal seriam os seus músculos. Então, com o colete, eles estão desativados. Então, eles ficam fracos. Quando você tira o colete, você está com um problema maior ainda. A máquina de musculação, por exemplo, ela também traz esse problema. Você assenta ali e faz o exercício confortavelmente, você mexe um músculo isolado. Quando você precisa do conjunto do seu corpo funcionando, com tudo integrado, com um músculo contraindo, o outro relaxando, o outro só sustentando o movimento, você não tem esse movimento trabalhado. Então, isso atrapalha muito, dificulta e gera vários outros problemas. Você já está o dia inteiro sentado, você vai para a academia e se bobear, você vai assentar numa máquina e vai fazer um pouquinho de estímulo muscular ali, que muitas vezes não é o que você precisa, você está até aumentando o seu problema. Então, o problema postural, o problema de harmonia corporal é cada vez maior porque a gente está cada vez mais imobilizado. Harmonia corporal. Você falou um tema interessante, né? Porque isso é fato. Quem faz musculação sabe que às vezes tem até um caso que é irônico, né? É interessante na internet que o pessoal comenta de pessoas que às vezes trabalham muito os membros superiores e esquecem os Sim. membros inferiores, a panturrilha, a perna ali, e isso é complicado. Como que funciona? Qual que é a orientação principal para a pessoa não focar só na estética, mas também focar em todo esse conjunto, nessa harmonia corporal? Olha, a orientação principal, acho que é conscientização. A gente precisa entender que o nosso corpo é complexo, ele não é isoladinho, né? Você só isola aqui, faz só esse movimento, não é bem assim. No dia a dia, você precisa do movimento de levantar, de agachar, de empurrar, de puxar, e isso tem que estar harmonizado, né? O que a gente está tentando fazer hoje é a musculação é uma atividade muito legal, muito importante, traz vários benefícios, mas não precisa ser só ela. Na verdade, se a gente integrar com alguns exercícios livres, com alguns movimentos que são os que a gente está precisando mais, inclusive, isso vai ser perfeito. A gente ganha o benefício da musculação e o benefício dos exercícios funcionais, que são muito importantes também para esse conjunto corporal, para essa harmonia funcionar bem. Legal, isso é uma boa. E agora voltando para aquele tema de emagrecimento, enquanto você explicou sobre a harmonia corporal, eu lembrei de um caso que muita gente que está ouvindo e assistindo esse podcast já deve ter conhecido alguém que passou por isso ou passa por isso. Tem pessoas que às vezes evitam de comer o máximo possível, né? Fazem várias dietas, abrem mão de uma comida, de um chocolate, e engordam. E tem outras pessoas que são magrinhas e comem à vontade e não tem problema nenhum com o peso. O que que explica isso? Qual que é essa situação? Tem essas pessoas para matar a gente de raiva, né? Você tá ali lutando para perder peso e cuidando tudo direitinho, está com dificuldade, e tem gente que faz pouco esforço e tem bons resultados. A verdade é que poucas pessoas têm muita dificuldade ou muita facilidade. Sempre vai existir essas pessoas, mas elas são poucas. E às vezes a gente usa de exemplo, a gente fala, não vou fazer não, porque não adianta. Vamos colocar aqui, 5% da população tem muita dificuldade com emagrecimento, muito, além do normal. 5% tem muita facilidade. Os outros 90% somos nós, normais, que estamos no meio do caminho ali. E o que a gente tem que fazer é se esforçar mesmo e ser um pouco mais rigoroso. Então, não adianta, né? Não adianta a gente ficar pensando, poxa, minha amiga magrinha, não faz nada e tudo. Com o tempo, é bem provável que a sua amiga também tenha problemas. Se ela tem mais facilidade hoje, assim, você precisa saber que você vai ter que esforçar um pouco mais que ela. Isso é para tudo, né? Para Faz parte estudo, da para vida. música, para dança, assim, para tudo. Sempre vai ter alguém com mais facilidade e com mais dificuldade. Um bom exemplo é o jogador de basquete, né? Eu adoro basquete, quero jogar basquete, mas eu nasci baixinho. A maioria das pessoas tem uma média de altura ali. Sim, Raridades genéticas são muito altas ou muito baixas, mas sempre vão existir as raridades genéticas. O que a gente não pode é ficar pensando muito nelas. Vamos fazer a nossa parte, que é isso que importa. excelente. Isso é um fato interessante da gente abordar, porque quando a gente fala sobre os extremos, a gente começa a criar uma comparação irreal, né? Por exemplo, quando a gente conhece um jogador de basquete profissional, a gente vê que é totalmente fora do padrão a altura, né? A É, gente olha assim na televisão, pode até parecer normal, não, o cara nem parece ser tão alto, e quando você vê do lado 2,10 m de altura, é diferente, não dá para comparar.
No exercício físico é a mesma coisa? Tem gente que tem mais habilidade com o exercício ou mais habilidade com outro tipo de exercício? Sempre tem, né? Gosta mais, é mais Se habilidoso, se identifica mais? identifica, se isso aí é para tudo na vida. Agora eu costumo falar o seguinte, que vamos imaginar 100 crianças. Você pega 100 crianças de 5 anos de idade e dá uma dose de cachaça para cada uma. Quantas vão gostar? Fala, nossa, que delícia. Provavelmente nenhuma. Talvez um Sim, gêniozinho do mal lá fale assim, nossa, que delícia. Se a gente pegar 100 adultos e der uma dose de cachaça para cada um, quantos vão gostar? Vários, né? Muitos, talvez a maioria, não é sei. Mas verdade. o que aconteceu nesse tempo aí, dos 5 anos até os 30 anos de idade e tal? Aconteceu que veio o hábito, né? A gente foi crescendo, foi ficando adolescente, era tímido, tomava uma dosezinha de cachaça para experimentar, e aí queria conquistar a menina lá, tomava outra dose, aí queria aparecer para a turma tomar, e aí você vai criando o hábito. Isso serve para cerveja, para cachaça, para várias coisas, Pro refrigerante, para vai criando tudo. hábito. Quanto mais a gente tem o hábito, mais fácil é da gente seguir na atividade que a gente se propõe, né? E a cachaça é um ótimo exemplo, na minha opinião. Quem nunca tomou cachaça, provavelmente a primeira vez que tomar, mesmo adulto, não vai achar gostoso. Sim, Se fizer uma forcinha ali, fizer um treinamentozinho, a cachaça vai ficar legal. interessante. Nunca tinha pensado por esse ponto de vista, né? E já que a gente está falando de exercício, na sua opinião, na sua experiência, qual que é o melhor exercício para a pessoa emagrecer? Existe a fórmula mágica? Eu acho que essa pergunta é que é a mais feita, né? As pessoas estão sempre querendo saber o que que emagrece mais. E eu diria que é uma pergunta que deveria ser deixada de lado e a gente deveria pensar em outra pergunta que talvez seja melhor do que essa. É qual exercício eu vou conseguir fazer? Eu vou gostar mais. Legal. Para isso, a gente vai ter que experimentar, errar várias vezes, tentar achar alguma coisa que a gente identifique. De que adianta eu falar assim: ah, a corrida é muito bom para emagrecer, emagrece muito. Se você vai correr e não gosta, e aí você vai acabar não correndo, você acha difícil demais, você não tem paciência para esperar o tempo ali, você vai desgostar e não vai fazer. Portanto, não é o que emagrece mais. Agora você gosta de dançar, e aí você vai dançar, você fica bem dançando, você dança e aí você vai ter os benefícios da atividade física e do emagrecimento. Então, o que emagrece mais é o que a gente consegue fazer, né? E se a gente não consegue fazer nada, a gente tem que ficar experimentando que alguma coisa existe para você em algum lugar. Alguns gostam de futebol, outros gostam de corrida, outros gostam de academia, outros gostam. Que bom que hoje a gente tem tantas opções, que o que vai Variedades. emagrecer mais é o que você vai fazer. E o desafio hoje é de conseguir fazer e não de escolher o que gasta mais caloria. Muito bom, gostei da dica, mas e se a gente for trazer para o lado prático? Lá na Academia Êxito, quais são os exemplos que a pessoa tem de opções? Quando ela fala assim, opa, quero começar a fazer um exercício a partir de hoje, não sei por onde começar. Quais são as portas de entrada, né, para quem quer começar a fazer um exercício físico com o objetivo de emagrecimento? Ó, nós temos várias opções. Vamos pensar numa pessoa que está parada há muitos anos, que é mais velha, que tem mais medo, que não conhece esse ambiente de academia. Por exemplo, a gente tem o Pilates. Pilates é uma técnica exclusiva lá, com aparelhos exclusivos, que vai fazer. São 3 alunos no máximo lá na academia, com um professor acompanhando. O que tem de positivo nisso? É muito seguro, tem acompanhamento de perto, é muito baseado em equilíbrio corporal, em fortalecer. É uma atividade super legal. Outra atividade que a gente tem lá é um programa que chama Nexo. Também com no máximo 4 alunos por professor. É um estúdio que a gente tem dentro da academia. A gente baseia muito nesses problemas que a pessoa tem. Ela tem uma falta de mobilidade lá no tornozelo, ela tem uma fraqueza, uma dor na lombar. Então a gente consegue acompanhar mais de perto e resolver todos esses problemas que são detectados numa primeira avaliação que a gente faz lá, que a gente chama de escaneamento corporal. Ah, mas eu sou mais jovem, eu não identifico com esse negócio mais paradinho assim, com os idosos. Poxa, então a gente tem um outro método lá que chama X-Move. Ele usa das máquinas da musculação e usa também de exercícios funcionais, mas aí tem mais pessoas, o acompanhamento é menos próximo. A gente acompanha o máximo que a gente consegue dentro da Sim, quantidade de pessoas que tem lá, que não é limitada igual nesses outros que eu falei. A gente tem, por exemplo, o funcional, que é uma aula coletiva, que tem hora marcada, que todo mundo chega lá, corre, joga a bola para cima, balança a corda, assim, é bem legal, bem divertida, né? Nós temos um professor mega experiente nessa área, é ex-bailarino, tem muita consciência corporal, entende muito de movimento e também tem gente que adora, que só faz essa atividade.
E aí vai, tem yoga para quem quer, né, um negócio mais de corpo e mente. E aí nós temos, tem a hidroginástica, então tem várias opções. Interessante. E para quem já tem um ritmo mais avançado assim, como se diz aí a gíria atual, né? Tá pilhado e quer uma atividade mais intensa. Existe alguma opção também para a pessoa que já tem até essa capacidade, né, para entrar em uma atividade mais intensa? Praticamente todas as atividades que a gente oferece tem como elas serem intensas ou não intensas, né? A pessoa quer fazer hidroginástica, aí só tem velhinho lá, por exemplo, na piscina. É engano que a aula vai ser fácil. Se você entrar lá e fizer a força devida, poxa, você vai gastar muita caloria, você vai se esforçar muito, você vai cansar muito e vai emagrecer muito. O que acontece com quem quer emagrecer, na maioria das vezes, é que a pessoa não tem condição nem de gastar muita caloria. Então, ela nem consegue ter um gasto energético relevante que vai ajudá-la muito a emagrecer. Ela precisa de ganhar condicionamento para cada vez mais ela conseguir colher mais ainda os benefícios do exercício. Né? Legal. Imagina, você está parada há muitos anos, você vai fazer uma caminhada, uma corrida. E eu estou na ativa, estou treinando. Em 1 hora, quem vai gastar mais caloria? Eu vou Quem gastar tá na ativa. muito mais, estou muito mais ativo, meu corpo está muito Olha mais só. preparado. E mesmo depois que eu parar de fazer exercício, meu corpo vai continuar um bom tempo ainda bem acelerado, porque eu suportei um nível alto de atividade que vai me deixar acelerado por mais tempo. Então eu gasto caloria mesmo parado, mais do que quem é sedentário. Porque isso está ligado O ao rendimento, né? rendimento do corpo. E isso é algo biológico também, né? O que a pessoa movimenta, ela vai meio que criando um costume para o corpo dela. Tem algum termo técnico para a gente definir? É, Ela vai acostumando o corpo dela a lidar com esse desempenho. você vai aprimorando, né? Você vai melhorando o seu volume de oxigênio máximo, você vai criando Respiração, respiração, o legal. seu corpo vai se adaptando, você vai criando mais massa muscular, vai capilarizando mais mitocôndrias. Tudo isso gera uma demanda energética para o seu corpo cada vez maior. E isso não precisa ser rápido, pode ser devagar e tal. Aliás, no início, sempre a melhor opção é você focar no hábito, na frequência. Porque Por é um quê? processo. Porque o hábito ele tem que ser conquistado ali aos poucos, assim, você não cria de um dia para o outro. Né? Então é melhor fazer pouco tempo, por exemplo, todo dia, do que fazer séries muito grandes em dias, né, longe um do outro, 3 ou 2 vezes por semana só. Se você conseguir fazer todo dia um pouquinho, isso vai facilitando o seu dia seguinte. Isso é como estudar, como qualquer coisa. Assim. Cada dia não estudado, cada sessão não feita, dificulta a próxima. Então, se você faz hoje, amanhã vai ser mais fácil. Se você faz amanhã, depois é mais fácil. Mas se você não faz hoje, amanhã você vai ter um pouco mais de preguiça. Então, o importante é fazer sempre, fazer regularmente. Né? Bom demais. Quanta dica, tá vendo? Em 20 minutos de podcast, isso que eu fico impressionado quando a gente conversa. Em 20 minutos de podcast sai muito conteúdo, porque é a experiência, é o tempo vivido mesmo, é a prática do dia a dia de viver, então fica fácil, né? Fica fácil compartilhar conhecimento relevante. E já que a gente está falando sobre hábito, tem um hábito bom que a gente acabou de falar, mas tem aqueles hábitos que muita gente às vezes gostaria, né? Eu acho que você que está em casa ouvindo esse podcast, às vezes já pensou assim, nossa, eu podia deixar de lado esse chocolate, essa coxinha, essa comida às vezes um pouco mais gordurosa. Por que que tantas pessoas têm dificuldade de largar esses alimentos que às vezes não fazem bem para a saúde e mesmo sabendo que não faz bem, as pessoas não conseguem deixar de lado? Eis a pergunta, hein, Márcio? Pois é. Eu Ó, só tô passando as bombas, mas eu acredito que é o que o pessoal mais se pergunta em casa. gente, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: é difícil mesmo, né? A gente tem muita tentação no dia a dia. Toda hora tem uma coisa gostosa do nosso lado, toda hora tem um prazer cutucando a gente aqui. O fato é, para a gente andar para frente, ter sucesso, conseguir o que a gente quer, assim, não vai ser com prazer o tempo todo, né? Então a gente tem que ter consciência que a gente vai ter que, nós temos que nos planejar e organizar uma estratégia para a gente conseguir vencer esses diabinhos que ficam aí rodando o tempo todo. É, o conjunto é grande assim de variáveis, mas vamos pensar, numa família de gordinhos, aonde todo mundo sempre foi gordinho, todo mundo, a família valoriza muito a comida, vai ser muito difícil para essa pessoa emagrecer. Ela vai ser boicotada sem saber e sem as pessoas que gostam dela saberem que elas estão fazendo isso com ela. Por quê? Na família ali, o que vale é comer, é sentar na mesa, comer muito. Isso é a diversão deles, é o social. Se você começa a emagrecer, falar que não quer comer, você começa a incomodar esse núcleo ali.
Sim, que às Então, vezes tem esse momento e esse ambiente até ligado ao emocional, né? Na maioria das vezes é um bem-estar. pois é, isso, né, tá lá para psicologia resolver, né? É, Assim, é uma tarefa difícil. Essa pessoa vai ser boicotada. Se você está num relacionamento que a pessoa é ciumenta, por exemplo, você emagrecer e ficar bem, você vai incomodar essa pessoa. No inconsciente dela, muitas vezes ela vai te boicotar. Poxa, você não fica mais comigo, você não gosta mais de mim, você não sei o quê. Sabendo que é importante para você emagrecer, que é para sua saúde e tal, mesmo assim para ela é muito difícil. Então isso às vezes entra sutilmente e dificulta o processo mais ainda. Numa família, num grupo de pessoas onde o social é muito importante, né? Belo Horizonte, por exemplo, a cidade dos botecos, você é o tempo todo assediado. E se você é o cara bacana ali do barzinho, da mesa, que alegra todo mundo, que todo mundo gosta de você, se você for lá e falar que você está fazendo uma dieta, que você não vai nesse dia lá, poxa, você vai ser deixar, apedrejado, assim. deixar a cervejinha, o torresmo de lado, falar hoje não, Eu até tenho um caso legal disso, porque eu tive um aluno que perdeu 13 quilos. Ele estava 13 mal, estava com quilos. problema de pressão, estava com muita coisa. Eu fui atrás e falei, esse era da família, falei, cara, vamos lá, vamos fazer exercício, pensa nos seus filhos, na sua vida e tal. E ele veio. E ele perdeu 13 quilos. Ele tomava um remédio de pressão, e ele foi ao médico e ele esqueceu desse remédio. E o médico falou, nossa, tem que tirar esse remédio, que agora você está fazendo exercício, 13 quilos, não precisa mais. E ficou super bem. Mas ele era o típico cara, gente boa, do barzinho. E aí os amigos caíram de cima, né? Você vai perder sua vida, você vai, poxa, a vida não é para isso, ficar fazendo exercício o tempo todo. Aí ele nem estava fazendo o tempo todo, ele estava só emagrecendo. Então ele incomodou um grupo ali que inconscientemente afetou. Moral da história, parou de fazer, engordou tudo de novo. Na hora que ele esqueceu do remédio, na hora que ele assustou, a pressão já estava lá no céu de novo. E aí teve que voltar com o Olha só. remédio. Depois disso, acabou, depois de muitos anos, indo para cirurgia bariátrica. Cirurgia tem muito caso de alcoolismo associado com isso, né? Que mexe no sistema do corpo todo ali. Sim. Acabou tendo problema com álcool. Hoje em dia foi para a clínica, já está bem de novo, assim, mas passou uma fase muito difícil na vida dele. Sem querer, as pessoas que amam a gente também boicotam o nosso processo, né? Sim. Imagina numa região lá, tá todo mundo ali vendo você ter sucesso, de alguma forma se incomoda, e aí não vai ser fácil. Então tem muita coisa envolvida no emagrecimento. Não é só exercício, não é só alimentação, não é só sono. Tem muita coisa. Muitas vezes a gente precisa da ajuda de um psicólogo, precisa fazer terapia, precisa de outras coisas ajudando a gente. Não, isso é fato, tanto pro lado físico, né, e bem-estar, quanto pro lado psicológico e de convivência. Quando a pessoa ela tem um grupo de apoio, fica mais fácil. Quando ela tem pessoas que motivam, inspiram, incentivam ela a se tornar uma pessoa melhor, fica mais fácil. E às vezes até o ambiente da academia cria essas oportunidades também, né? Por exemplo, você conviver com pessoas que vão te puxar para baixo, a pessoa vai acabar desistindo. Fala, não, sai da academia. Aliás, não vai falar sai da academia, mas fala assim, fica mais tempo aqui com a gente, participa disso. Em contrapartida, se tiver um grupo de apoio na academia incentivando a ir para cima, continuar mesmo, reduzir o peso, isso muda esse Nossa, mas ambiente? muda muito. Isso eu acho que é o que eu mais falo hoje em dia, assim, gente, o poder do grupo nunca pode ser desprezado. O grupo é uma coisa muito forte, assim. Então, primeira coisa para você conseguir emagrecer e ter resultado é você enturmar um grupo legal. O grupo legal depende de você, do que você gosta, Sim, assim, seja na academia, seja com os bikers, seja com o pessoal que patina, que joga futebol, que escala, assim, nossa, tem muita opção. A gente precisa gerar uma identificação. Tem outro caso lá da academia, que a menina chegando na academia, aquela cara, a cara de sofrimento. Eu falei para ela, falei, mas você sofre muito para vir para academia? Ela falou, olha aqui, procura um negócio legal, não fica aqui, não fica aqui não. Vai patinar, vai ser feliz, assim, não pode ser desse sofrimento. Depois disso, ela acabou contratando um personal lá, ela resolveu a vida dela com o personal. Aí ela contou pra ele e ele me contou. Nossa, Márcia, você mandou a menina sair da academia? Poxa, eu não mandei ela sair da academia, eu pedi pra ela ser feliz, assim, vai procurar um negócio que você seja feliz. Agora, dê a chance também, né? Dê um tempinho pra... Você chegou num lugar lá, você achou o clima legal, entra e dá um tempo, assim. Não deu, sim. tenta outra coisa. E às vezes é demorado o caminho, né? A gente não acha as coisas com facilidade. E é realmente experimentar, né? Porque a pessoa às vezes ela se dispõe a experimentar, conhecer muito outras oportunidades, um trabalho novo, um curso novo, mas às vezes até um exercício físico diferente é legal. Por exemplo, eu não andava de skate um tempo atrás. E eu comecei, eu falei, já tenho na época eu tinha mais de 25. Falei, será que eu ainda consigo aprender a andar de skate? E fui aprendendo e gostando. Ou seja, se eu não tivesse me disposto
né, tido à disposição para começar a aprender, eu não teria descoberto que eu gosto. A mesma coisa eu acredito que uma trilha, um patins, por exemplo, tá super em alta aí na Esplanada do Mineirão, vários lugares. E o que mais que você vê assim que tem potencial do pessoal descobrir? Assim, fora do padrão, né, da academia para quem quer explorar as oportunidades. Gente, as tribos são muito fortes hoje. Lá na academia, por exemplo, a gente está com jiu-jitsu lá agora. Jiu-jitsu, Gente, legal. eles são uma família. Os caras vão lá, se apertam, se pegam lá, mas eles são muito bacanas, assim. Não Legal. tem violência, não é briga, é arte, né? Esporte ali. Então eles são muito legais. Eles falam que eles resolvem os problemas deles todos lá. Semana passada eu estava correndo numa trilha. Eu falei, gente, isso aqui é muito legal. A gente chegou lá numa cidade, não conhecia ninguém. No bar, alguém já perguntou: ah, você é corredor? Na hora que você assusta, você já está conversando com um cara lá de Alagoas. E aí de noite está comendo hambúrguer lá depois da corrida, né? Ó, alimento ruim, a gente está lá comendo, mas está todo mundo feliz, assim, contando casos de viagem, assim. É muito comum pessoas que viajam o mundo aí através de esporte, E se né? identificando, né? Porque esse exercício físico em comum acaba criando oportunidade para conhecer outras pessoas. Demais, assim, caminhada em trilha, eu vejo muito. Ah, mas não gosto de correr, acho difícil, não consigo. Vai caminhar, assim, tem travessias, tem muita coisa legal. A nossa região aqui é muito favorecida, né? Nós já falamos isso de outra vez. Tem muita cachoeira, Nossa, muito ambiente legal. E para quem quer escalar, mas não gosta de natureza, tem ginásio. Você treina no ginásio, a turma também é muito, assim, é quase que um estilo de vida. Todo mundo lá só conversa disso. É muito interessante, tem muitas opções, é difícil listar. bom demais. Então já fica a dica para você. Não tem desculpa, né? Para quem quer emagrecer, fala assim: ah, não sei por onde começar. O Márcio já tá deixando um monte de dica aqui pra gente. Agora, voltando para esse assunto de emagrecimento. De todas as histórias que você já ouviu, de casos e situações, né, os causos aí que a gente já ouviu de histórias de emagrecimento, o que que você não recomenda que a pessoa faça para tentar emagrecer? Se tiver algum caso aí para contar pra gente de absurdo que você já ouviu, compartilha aí com a gente também. Vai que tem alguém, né, tentando emagrecer assim. Enquanto eu penso no caso aqui, eu já vou falar uma coisa que eu acho que menos funciona. Comprar uma bicicleta ou uma esteira para colocar dentro de casa. A fama. Nossa, Era o auge dos anos 90. a pandemia foi muito interessante É ver, né? Que mesmo? Também o teve? pessoal não podia exercitar nas academias, estava todo mundo fechado, então foi uma compração danada de bicicleta, de esteira. Que isso? Sabia não que E teve esse auge aí. O... nossa, teve muito, assim. E quando a gente retornou da pandemia, que os alunos começaram a voltar para a academia, assim, cada um maior do que o outro. Eu falei, nossa, mas você não comprou esteira e tal? Não funciona, gente. Funciona para, sei lá, 1%. É muito pouca gente que consegue fazer ginástica sozinho dentro de casa. Eu acho que funciona em um caso. Para a empresa que vende a esteira. Para a empresa é muito bom. Para a empresa é bom. Agora, para a pessoa ter a disciplina, eu acredito que é um desafio, né? Porque dentro de casa, porque é literalmente uma disciplina. Abrir mão de várias opções para a pessoa dedicar naquele momento, ou tem algo a mais também que. É. Outra coisa que não funciona é assim, você já fez musculação várias vezes, tentou, parou. E aí você volta para a mesma situação, a mesma academia, no mesmo horário, do mesmo jeito. Não vai funcionar. Você já tentou um monte de vezes, é preciso mudar alguma coisa. Isso é comum, lá na academia eu recebi uma moça lá às 6 horas da manhã, ela falou que já tinha tentado várias vezes, mas que dessa vez ela ia conseguir. Queria fazer todos os dias, 6 horas da manhã, musculação. Difícil. Musculação normalmente é uma atividade mais solitária. É difícil as pessoas irem sozinhas. Adolescente na musculação é difícil, né? Tirando os que querem ficar bem fortinho lá, bombadinho, muito difícil dar sequência. Eu acho a musculação uma atividade excelente quando ela serve para ajudar em outro objetivo. Então, por exemplo, você quer participar da volta da Pampulha no fim do ano, correndo. E aí você usa a musculação para se fortalecer, para se preparar para a volta da Pampulha. Legal. Quando eu fui escalar o a Aconcagua é a montanha mais alta das Américas, né? Fui lá escalar. Eu passei um ano treinando para esse desafio. Foi o ano mais feliz da minha vida de treinamento, assim. Foi muito legal. Atualmente eu estou treinando para uma corrida de 35 quilômetros em Paraty. Tá gostoso de treinar, porque você vai treinar com foco lá na corrida. Então, tira aquele Sim, foco ali da cinturinha mais fina, de ficar mais forte, assim. Isso é pouco nobre, né? Isso é superficial, assim, né? sustenta pouco ali a É, vontade. isso que você comentou é legal, porque quando a pessoa tem um propósito, ela tem uma visão clara do objetivo, de onde ela quer chegar ou do que ela quer fazer, fica mais fácil ela treinar, né? Se torna mais prazeroso, porque pra mim isso funciona muito, em qualquer área da minha vida, tanto
no exercício físico quanto em um projeto que eu vou envolver. Se eu sei e tenho clareza daquilo que eu quero alcançar, fica mais leve, parece. Sim, e às vezes é até um propósito simples, é um objetivo simples. Você quer fazer uma travessia lá dos Lençóis Maranhenses. Para isso você vai precisar de algum preparo físico. Sim. Poxa, aí você vai para a academia para treinar para esse desafio. Isso é muito mais motivante do que você só ir à academia e falar, eu quero emagrecer. Ir por ir também, né? Eu tenho que cumprir o horário aqui, 8 horas da noite eu tenho que estar na academia. Por quê? Pois é Não é pouco, só por isso. pouco consistente, né? É muito legal a gente ter um objetivo diferente. E esse objetivo normalmente ele traz pessoas com a gente fazer com outras pessoas também ajuda muito. Fala, pô, vamos fazer uma escalada juntos lá? Poxa, isso é bem Ó, legal. essa semana eu vou até mandar um abraço aqui para um amigo meu, ele me convidou para fazer um triatlo. Aí, ó. Eu falei, Só isso? engraçado, né? Que eu nunca nem imaginei. Eu falei, ó, primeiro eu tenho que aprender a nadar direito, que eu sei nadar em piscina é completamente diferente uma natação de alto nível. Mas ele falou, não, cara, é assim que começa. Não significa que a gente vai ter que fazer o triatlo, mas a gente tem um objetivo de um dia colocar isso em prática. Então a gente vai começar a percorrer esse caminho. E você comentando agora dessas amizades, eu lembrei desse convite dele. Ele falou, não, vamos só começar. A gente não sabe se é daqui um ano ou dois, mas o importante é começar. Tem um vídeo na internet muito legal. O cara não sabia nadar, mais de 40 anos, e ele queria fazer um triatlon com o filho dele, que se não me engano era autista. Que O legal. cara aprendeu a nadar, ele nadava puxando o filho no bote. Depois ele tinha uma cadeira de rodas especial lá que ele corria. Não, depois a bicicleta, né? A bicicleta ele puxava o cara, o filho dele, na bicicleta. Depois ele corria com a cadeira de rodas com o filho dele. E mostra eles na chegada. O cara aprendeu a nadar depois de 40 anos. Ele foi correr o Olha Ironman. só. Se não me engano, o Ironman é 5 quilômetros de natação, 200 de bicicleta e uma maratona no final. Tudo com o filho dele, a reboque. Nó, Aí pra gente falar que não tem força de vontade, a gente fica até com vergonha, né? não é? E olha que história, né? A experiência que ele teve e a memória mesmo que ele construiu ali de tanto para ele quanto para pessoas que ele inspira e ele nem faz ideia. Por exemplo, a gente aqui comentando Poxa, sobre algo que ele colocou em prática. Isso é muito legal. É o legado que deixa também. e esse é um propósito de verdade, né? Poxa, Não é? dar essa felicidade pro seu filho ali é um negócio inimaginável. Mas não Excelente. precisa, tá? Isso a gente pode até assustar as pessoas. Não precisa Né? ser tanta coisa assim. Sim. Pequenos desafios são muito legais. Lá na academia é muito comum a gente incentivar e perceber as pessoas. Falar assim, eu quero participar de uma corrida de 5 quilômetros. Poxa, super legal. Corrida do bairro, né, que é tão comum aqui no Buritis, por exemplo, tem em vários bairros de BH. Hoje em dia tem tanta corrida que embola o calendário, né? Assim, no mesmo dia tem 2, 3, 4 se bobear. Então tem muita opção, assim. Cada um sabe o que vai gostar mais e tal. Eu quero jogar basquete, jogar vôlei, ganhar um campeonato. Tem muita coisa que dá para Excelente. investir. E a gente falando sobre a parte de emagrecimento, né? O que não fazer. Você acabou de comentar, por exemplo, a esteira, Sim. a bicicleta ergonômica. Mas e aí? E o que fazer? Apesar que a gente já falou sobre isso, mas para a gente comparar, né, os dois lados, né? Tem uma lista clara do que não fazer. Mas e aí? O que que a gente pode começar a pensar e colocar em prática, não somente pensar, para ter um emagrecimento a partir de hoje? Nem precisa ser amanhã, hoje mesmo. Pois é, olha só, algumas estratégias que eu gosto muito. A primeira delas, gente, é planejamento. Eu falo que o mundo é dos organizados. Se você não for organizado, é ideal que você tenha um companheiro organizado, uma pessoa ao seu lado que te ajude nisso, assim, porque não dá para fazer nada num mundo tão sedutor sem planejamento. Então, para comer bem, você precisa planejar. Para fazer atividade física, você precisa planejar. Então, assim, vamos organizar essa semana. Coloque métodos simples, assim, sabe? Pouco tempo, não precisa fazer 1 hora de academia, você pode fazer meia hora, pode fazer 20 minutos de forma mais regular. E se organize para isso. Se você tem muitas reuniões, se você tem muito trabalho incerto durante o dia, muito imprevisto, tente se programar para fazer de manhã. Se não der de manhã, você vai ajustando. Assim, as variáveis são muitas. Mas organização seria a primeira coisa. Outra coisa que eu acho que funciona bem, que eu estou sempre incentivando, é você tentar imaginar qual que é o vilão do seu emagrecimento. De uns é cerveja, do outro é pão, do outro é queijo demais, que ele come demais. Experimente fazer um desafio de 30 dias sem esse vilão, só ele. Fala assim, eu bebo muita cerveja. Assim, vamos fazer um teste, ficar 30 dias sem beber cerveja? Aí você arruma um calendário e marca um xizinho todo dia que você conseguir. Mas você precisa inteirar os 30 dias seguidos. Quando você completar o calendário lá com os 30 dias,
Você já teve o resultado, eu garanto. O resultado já apareceu. E isso vai te dar força para criar um outro desafio, para tentar uma outra coisa. Eu já fiz isso de várias formas. Eu já fiz o desafio do açúcar, que era meu vilão, né? O meu pecado que eu falava. Eu já ia te perguntar sobre o açúcar. Você notou muita diferença nesse desafio? Muita diferença, muita diferença. Eu, eu vou comentar com você uma experiência própria. Em outubro do ano passado eu comecei a cortar açúcar. Eu acho que a gente até conversou sobre isso no último episódio. Mas eu notei, parece que uma diminuição de retenção de líquido, não sei, ou desinchando, né? Até a Sim, aliança, parece no dedo, começou a dar diferença. Isso pode acontecer mesmo quando reduz o açúcar? O açúcar? sim. O açúcar, ele é o vilão de muita gente, assim, né? O açúcar é hábito. A gente acostuma desde cedo. A minha família almoçava no pratinho de sobremesa e comia doce no prato de almoço, né? Então, o açúcar era muito constante. Eu, para conseguir vencer isso, quase que eu tive que sair de casa, assim. Quando eu estava morando sozinho, é que eu me dei bem, porque aí eu parei de comprar e não tendo em casa, é outra dica, eu lembrei aqui agora. Você dificulta o início. Se você à noite você está tenso, está cansado, se tem o açúcar fácil ali, você vai colocar na boca. Agora, A barra de chocolate. se você tiver que andar até a esquina, na padaria, supermercado, você já dificultou um pouquinho o início. Olha só, isso serve para vários alimentos que às vezes pode incentivar a pessoa a acabar engordando. Por exemplo, o chocolate, igual eu comentei, e outros, Para ou tudo, para tudo, né? você falou de cerveja, para inchar, acho que eu desconheço algo que É enche mais do mesmo. que a cerveja. Assim, a gente para de beber, você sente murchar muito rápido, assim. É mesmo, cerveja impacta muito. Eu nunca fui muito de consumir cerveja, nunca fui de beber. Dá diferença quando a pessoa deixa a cervejinha de lado? Ah, impacta muito. A cerveja raramente ela vai sozinha, né? Normalmente ela traz um tiragosto junto. E aí entra o Exatamente. problema do álcool, entra o problema dos carboidratos, entra o problema da gordura que vem, né? A linguiça, vem tudo junto ali. Torresmo, Então, mandioquinha. Se a muita gente coisa. continuar falando, o pessoal já vai salivar a boca em Vai casa. dar fome isso aí. Mas cada um tem o seu pecado, né? Tem gente que queijo, por exemplo, também. Eu sempre Queijo. gostei muito de queijo, assim. Então, se a gente não der uma regulada, você vai comer muito. É muito gostoso. Nós estamos em Minas. Totalmente. Poxa, vamos experimentar um tempo sem queijo? Depois é mais fácil você ajustar. Tem gente que é 8 ou 80, né? Se abrir a portinha e comer um pedacinho, pronto, quer comer muito. Sim. Eu gosto desse desafio 30 dias porque ele é bom para autoconhecimento, pra você notar, né? Às vezes a gente nota na pele, né? Sem o álcool a gente fica melhor. E o álcool é um problema, né? O álcool é socialmente muito aceito, mas ele é uma caloria ruim, né? Uma caloria vazia, ele desidrata, ele desregula o nosso corpo. Então, o álcool é outro problema, que socialmente é muito aceito, né? Sim. É fácil, ah, pô, Não é ontem nós tão bebemos questionado tanto. quanto outras situações. Sim, você vê que a turma do futebol muitas vezes joga muito futebol e a barriga tá lá grande do mesmo jeito, porque termina o futebol já cai na cerveja. E eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque tem muita gente que emagrece, que faz exercício e tá na prática, mas a bendita, para não dizer outra palavra, da barriga não some. Por quê? Qual que é o desafio da barriga? Olha, a barriga, para os homens principalmente, é o lugar onde a maioria acumula a maior quantidade de gordura. Gordura é reserva de energia. A gente tende a acumular mais na barriga e é o último lugar onde a gente vai perder gordura. Quando você começa um processo de emagrecimento, você não tem como direcionar para o seu corpo, falar, ó, tira a gordura daqui, tira Sim. dali. O corpo vai tirar de onde ele quiser, de onde for a sua tendência, né, a sua genética. Mas normalmente o último lugar que ele vai mexer é na barriga. Por isso que é tão fácil acumular e tão difícil perder? Então é difícil, porque exige uma disciplina de mais longo tempo. E a gente vai muito bem um período, mas uma hora ou outra a gente acaba escorregando e tendo mais dificuldade. Então a barriga ela exige mais disciplina, é o lugar mais difícil em geral. Agora vem a pergunta, assim, né, do pessoal em casa. Não tem nenhum exercício milagroso que ajuda a combater a barriga, não. O pessoal fala muito do abdominal, né? Mas eu já ouvi casos também que nem sempre pode ter efeito, surtir efeito. Existe algum exercício? Não, o exercício é o que você vai conseguir fazer, que vai te fazer gerar um gasto calórico maior, que vai te dificultar, vai te fazer seu corpo precisar dessa gordura que está acumulada na barriga e sair. Mas não adianta fazer abdominal com essa intenção de perder a barriga, porque o corpo não tira gordura localizada com exercício localizado.
E isso é difícil para as pessoas acreditarem, né? Mas é isso. Eu ia até falar, fala pra câmera ali, né, Não, que você vai virar um corte, ou não seja, adianta morrer de fazer abdominal, você não vai perder sua barriga fazendo 1 milhão de abdominais. A chance que você vai ter maior é de ter problema na coluna, de ter algum problema por excesso de abdominal. Então, o conjunto da obra é atividade física, alimentação, repouso, tudo isso que vai te ajudar no emagrecimento. Abdominal tem mais chance de te trazer problema do que solução, nessa quantidade exagerada. olha só, pra você que ouviu e assistiu esse trecho, já compartilha com a sua amiga que tá lá na academia, sofrendo com as abdominais, pensando na barriga, com seu amigo que tá lá só na abdominal tentando perder a barriga. O que que é o conjunto da obra, então, que vai fazer o efeito, não é só um exercício localizado ali. Tem um outro exercício que é bem legal também, que é o exercício que a mulherada gosta para a cintura, né? Pega um pezinho do lado de cá e um do lado de cá e fica fazendo assim, né? Esse peso aqui puxa o de cá e esse aqui puxa o de cá, ou seja, você faz quase esforço nenhum. E você está ali na esperança de perder essa gordurinha do lado aqui. Ela não vai É, é sair com o, esse exercício. é o famoso culote que as mulheres ficam É, falando, às vezes, né, coloque elas mais, usam o mais nome, é para mais baixo do um lado? pouquinho. Ah, Essa é sim, a cinturinha mesmo. cinturinha. Não vai resolver. E se bobear, se você ficar com essa musculatura lateral muito forte, você vai até aumentar a sua cintura. Isso que você abordou agora é um tema interessante. Tanto a dor na coluna com o abdominal, né, de esforço físico, e esse movimento, se não tiver uma orientação correta, ou às vezes, nesse caso, né, como você acabou de falar muito bem, que pode nem surtir um efeito, pode gerar uma lesão, não dar o resultado esperado e ainda gerar uma lesão. Sempre, né? Qualquer atividade mal orientada, o risco é muito maior de lesão. No passado, isso era mais comum. A gente via muito as pessoas colocarem uma barra nas costas e ficarem fazendo aquele twist. Aí você imagina, você põe uma barra pesada nas costas, as suas vértebras são pressionadas, você espreme o disco e você ainda faz assim. Então a chance de estar um problema é muito grande. Sem Sim. contar que é difícil você manter esse alinhamento perfeito. Então esse de torcer, esse de fazer para o lado, assim, são exercícios que se não tiver um objetivo muito específico, eles não têm muita utilidade, o risco-benefício é péssimo. Ó, boa abordagem, o risco-benefício, né? Ou seja, às vezes a pessoa se dispõe a fazer algo, se arrisca e não tem nenhuma perspectiva de resultado aparente ou até resultado real mesmo. Positivo. É muito mais fácil a gente inventar uma maluquice do que a gente bancar o processo de emagrecimento. Porque o processo de emagrecimento ele é um processo, então ele não é de hoje para amanhã. Não é fazer ginástica agora e amanhã já falar assim, nossa, já estou com resultado. Ele é um processo. Então, quando a gente inventa essas coisas mais exóticas, essas fórmulas mirabolantes, essas dietas, né, que, que prometem várias coisas, é muito difícil a gente ter resultado. Assim, a chance disso é problema, né? Ah, vou fazer uma dieta da lua que eu só vou tomar líquidos. A chance de você ter problema é muito maior do que a chance de você conseguir emagrecer. Faz todo sentido. E um detalhe importante, já que a gente está falando aqui sobre várias dicas, e para o pessoal que tem a partir dos 50, tem algum desafio a mais para perder peso? Tem alguma dica melhor para esse público, os mais 50? Quando a gente passa dos 30 de forma sedentária, não fazendo exercício, o declínio é eminente, né? A gente começa a desabar. Declínio de quê? Por exemplo, de massa corporal, de massa muscular. Quanto mais massa muscular a gente perde, mais dificuldade a gente vai ter de emagrecimento, porque existe um custo ali para você manter essa massa viva, né? Em funcionamento. Sim. Quando a gente falou de 50, nós já estamos lá mais na frente ainda. Mais difícil, com certeza. Se você nunca fez, você vai ter dificuldade de gastar calorias, vai demorar mais tempo para entrar em forma, né? Os processos nossos vão deteriorando, né? A velhice é um processo de perda constante, né? A gente vai só perdendo. Quanto mais velho, mais você está perdendo. E aí a fórmula acaba sendo a mesma. Ter paciência, entrar no processo, né, de reversão disso aí. E é muito comum a gente ver pessoas que começam mais velhas e até se destacarem nos esportes. Excelente. Muito comum. Na corrida a gente vê muito isso, em mulheres mais velhas que separaram, tiveram desgosto lá com a separação e através do esporte ali elas cresceram, vivem viajando e curtindo a corrida e têm rendimentos assim excepcionais, melhores do que às vezes quem faz desde cedo. E descobre até uma nova vida, né? Um novo hábito de vida Um novo diferente. estilo de Um vida. novo estilo de vida, legal. E a gente faz uma substituição, né? Assim, é difícil a gente eliminar uma coisa e não colocar nada no lugar. Então você tinha uma vida lá de cerveja, de barzinho e tal. Quando você troca esse hábito por um hábito
né, de fazer atividade física, às vezes até você mantém um pouco do barzinho, poxa, mas fica muito mais fácil você ter sucesso. Totalmente. E falando sobre alimentação, a gente já está caminhando aqui para 50 minutos de podcast. E a É, gente normalmente leva o ritmo aqui do BH Podcast em 1 hora, né? A gente não pode falar de emagrecimento sem abordar claramente o tema também de alimentação saudável. O que que você considera que é uma alimentação saudável para complementar esse novo hábito para alcançar o emagrecimento? é legal falar disso, assim, porque nós estamos no mundo também dos sintéticos, né, dos industriais. Cada vez mais a gente acha que tem que tomar o whey, que tem que tomar não sei o quê, que tem que tomar um monte de suplemento. A alimentação que eu recomendaria é a alimentação mais natural possível. É descascar mais e desempacotar menos, né? Quanto mais frutas, vegetais, ovos, alimentos que vêm da terra, que não passam pela indústria de transformação, as nossas chances são bem maiores. Muito boa abordagem, excelente, né? Descascar mais e Desempacotar menos. desempacotar menos. Quando a gente para pensar nessa frase, a gente lembra de quantos alimentos aí tá bem mais simples hoje, né? De chegar, abrir uma embalagem e colocar no forno, principalmente os congelados. Se a gente Sim. for abordar esse assunto. E os alimentos eles vão perdendo, né? Você imagina, o leite, quando ele sai da vaca ali, ele tem um monte de vitaminas, de coisas. É um complexo, né? Não é só a lactose, ele tem um complexo de nutrientes ali. Quando o leite chega pra gente, ele já chega industrializado, já foi tirada a gordura, já foi tirado isso, tirado aquilo. Então fica um negócio artificial. As pessoas gostam de, eu vou comer proteína, não, vou tomar whey, porque o whey, não sei o quê. O whey é processado, é leite processado lá. Então, assim, por que não comer frango, ovo, comer algo que está ali no seu complexo, ali, seu íntegro, né? O ovo está tudo ali, né? Não foi tirado Totalmente. nada. Então, quanto mais natural, mais recomendável. Excelente. E quando a gente fala de emagrecimento, tem um tema que é até polêmico quando a gente aborda esse assunto, emagrecimento, e você até comentou no início, que é a bariátrica, né? Eu digo polêmico porque tem profissionais que são a favor, tem outros que não são a favor. E o que que você acha dessa opção, quando a pessoa escolhe fazer uma bariátrica, e em quais casos você acha viável ou não a pessoa optar por essa condição, nessa situação? A bariátrica é uma opção. Obviamente, para casos extremos, né, de saúde, que envolvem risco de vida, muitas vezes, ela é uma opção que, que deve ser avaliada. Mas ela tem vários possíveis problemas, né? Não é só ir lá cortar um pedaço lá do estômago e eu vou emagrecer por causa disso. Ela precisa de um acompanhamento psicológico, ela precisa de acompanhamento médico, ela precisa de vários profissionais ali ajudando, e mesmo assim existe um risco muito grande, né? Eu comentei sobre alcoolismo, que é comum em quem faz cirurgia bariátrica. Qualquer tantinho de álcool que bebe depois, parece que o estômago assimila de forma diferente. É, Ela precisa de acompanhamento psicológico, porque não adianta, você deixa o seu estômago pequenininho e você está acostumado ali a colocar muita comida para dentro. Você vai criar um outro problema ali. Não é incomum as pessoas fazerem a bariátrica e não terem o resultado, né? Tem o resultado inicialmente, mas depois elas retornam. Então, na minha opinião, como último recurso, bariátrica seria uma possibilidade. Mas eu também, assim, isso é difícil a gente falar de forma genérica, né? Cada caso é um caso Exatamente. e eu acho que as outras tentativas têm que ser tentadas, né, experimentadas com vontade antes, porque não é um processo simples e fácil. Não é só ir lá fazer e achar que está tudo resolvido. Eu acredito que o pós-cirúrgico é um desafio também, né? Não é só o desafio de, vou fazer a cirurgia, ou de ir fazer a cirurgia, mas é lidar com esse pós-cirúrgico que você comentou. Eu acho que é o grande desafio, né? É o maior de todos, assim, porque pode acontecer muita coisa depois. Então deu Sim, tudo certo a cirurgia, tá ótimo, mas aí eu vou continuar comendo muito, eu vou continuar bebendo, eu não me resolvi psicologicamente ali. Então isso é perigoso. É totalmente. um processo perigoso e que tem que ser muito pensado. É isso aí, Márcio. Legal, legal a abordagem, bem ponderada mesmo, para a pessoa analisar, né? Não adianta só falar, considerar a bariátrica como uma opção, a opção mais fácil, antes de dedicar, de procurar investir tempo, energia em conhecer outras opções também para alcançar esse objetivo. E voltando aqui para uma pergunta que já estava reservada para esse finalzinho aqui do podcast.
Sobre o clima e o tempo, pode impactar ou influenciar na forma que a pessoa emagrece? Ou não? Isso aí não influencia em nada. Ah, tá mais calor, a pessoa emagrece mais fácil. Tá mais frio, a pessoa engorda mais fácil. Não, eu acho que o clima, ele influencia mais no tipo de alimento, né, no social ali. Se você tende, um clima mais frio, a ficar mais em casa, tomar mais caldo, mais bacon na sopa, alimentos mais pesados, você vai tender a engordar mais. Se no período de calor você toma mais suco doce, mais refrigerante, você vai tender a engordar mais no calor. Depende de como que você vai lidar com a sua alimentação nesses climas. Mas eu não acredito que o clima ele interfere assim, gasta mais caloria ou menos caloria. O importante é a gente gastar caloria sempre, né? Se o clima frio te levar mais para dentro de casa, te deixar mais inativo, aí você vai engordar mais, mas mais por causa da inatividade do que pelo frio em si. Ou seja, como é que é o nome, gente? Ah, ou seja, a estação do ano não vai influenciar diretamente se a pessoa emagrece ou não, né? São os hábitos que a pessoa vai desenvolver em cada estação. Principalmente para nós brasileiros, que a variação nem é tão grande assim, a gente tem um clima bem estável, então isso é só mais uma conversa para É mais uma desculpa aí, né? para falar assim, emagreci porque tá frio, É engordei por isso, isso por aquilo. aí. E Márcio, você que já tem essa experiência também como profissional, né? Eu reforço sempre porque não é só mais uma opinião. Tem muita gente que coloca a opinião na internet e fala, não, isso é a melhor opção, aquilo é a melhor opção. E aí eu te pergunto como profissional da área, existe algum suplemento que pode ajudar as pessoas a emagrecer? Você recomenda algum? Ou também, né, complementando a pergunta, existe algum que a pessoa tem que tomar cuidado antes de consumir algum tipo de suplemento? O suplemento que eu mais gosto de recomendar chama-se Dormir Bem. Esse é o suplemento que eu acho legal. Porque no mercado tá cheio de coisa, né? Tá cheio de promessas, cheio de. Mas o suplemento para mim é mais uma química que vai ser jogada para dentro do corpo. Então, assim, de modo geral, a gente não precisa tomar nada para emagrecer. O caminho sustentável é o caminho que você vai aprendendo ali do processo de conseguir se manter ativo, de controlar os alimentos que você come mais, né, que não são tão benéficos. Então, suplemento, na minha opinião, não é recomendável. Se você que tiver que tomar algum, vai ser uma nutricionista, né, que vai te indicar. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado. Assim, tem muito nutricionista que está casado lá com a indústria de suplemento e vai ganhar dinheiro com isso. Verdade. Então, a princípio, sem suplemento, dá para ir muito bem, e até melhor de forma natural. Bom demais. É muito conteúdo em pouco tempo. E agora, para a gente finalizar aqui, eu vou em uma sequência de perguntas rápidas e respostas rápidas, então. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos Vamos ver. tentar, né? É isso aí. Spa, ajuda ou não ajuda no emagrecimento? O spa é um momento, né? Você vai tirar ali uns dias, umas semanas, para você ter uma alimentação melhor, para você ter uma qualidade de vida ali nesses dias melhor. Pode ser um start, pode ajudar, mas ele sozinho com certeza não vai resolver, que não vai adiantar você ir lá, passar uma, duas, 3 semanas, um mês, sair de lá e voltar para o pecado, né? Então, pode ser um bom start. Ajuda a mente bastante, descanso, um ambiente legal, sem bebida. Então, pode ajudar o start. Não acredito nele de forma permanente. Excelente. Comer de 3 em 3 horas ajuda ou não ajuda a emagrecer? Essa estratégia alimentar, assim, é a mais falada, mas existem várias outras. E eu acho que isso aí é individual, sabe? Eu como de 3 em 3 horas. Eu prefiro comer pouco várias vezes. Tem gente que gosta do jejum intermitente, quer ficar muito tempo sem comer. Tem gente que come 3 vezes ao dia e se dá bem com isso, que o trabalho dele até só permite isso. Então eu acho que isso é bem individual, assim. Cada um deve tentar seu caminho, de preferência acompanhado por um nutricionista, para não fazer besteira, né? Mais uma pergunta. Beber água emagrece? A água ajuda muito, porque a maioria, todas as reações do nosso corpo, nem a maioria, acontece no meio aquoso. Assim. Quando a gente está desidratado, a gente dificulta nosso sistema hormonal de funcionar bem, a gente dificulta o transporte de oxigênio, a gente dificulta tudo. Então, beber água ajuda demais, é bom para a pele e enche o nosso estômago também, né? Se tem mais água lá, mais difícil você encher de outros alimentos. E a água tem 0 calorias. Excelente. Qual a melhor dieta para emagrecer?
Não existe a melhor dieta, né? A melhor dieta é que você vai conseguir fazer, né? É a dieta passada por um nutricionista, onde os nutrientes estão lá equilibrados, e aí a dieta não radical, que você vai conseguir resultado com o tempo. Essas dietas milagrosas de pouco tempo são as piores. As melhores são os processos alimentares, né? É isso aí. Suar muito é igual resultado? Não, o suor é a forma que o nosso corpo tem de eliminar calor. Só isso, né? Quando a gente está suando, se está muito calor, a gente está parado aqui, está suando, a gente não está gastando mais caloria por causa disso. Agora, normalmente, quando você está fazendo atividade física e está suando, significa que você está fazendo esforço. Se você está fazendo esforço, você está gerando gasto calórico que vai te ajudar no emagrecimento. Mas suar por suar não vai ajudar a emagrecer. Como perder muitos quilos em poucos dias? Emagrecer rápido. A minha sugestão é que você não perca muitos quilos Isso é em prejudicial, né? poucos dias. O Colégio Americano de Medicina Desportiva recomenda até 2 quilos por mês, assim, como um padrão legal de saúde. Obviamente, se você está muito acima do peso, a sua chance no início é de conseguir perder mais peso. Com o tempo, você vai perdendo menos. Quanto melhor a gente está, mais difícil é a gente perder gordura. Então, um atleta que já está lá super treinado, que está bem, que quer emagrecer mais um pouquinho, mais difícil para ele. Uma pessoa que está muito parada, ela tende a perder muito no início e depois ir perdendo devagarzinho. De qualquer forma, assim, as grandes expectativas de perder muito peso em poucos dias, eu contraindico, eu não acho que são legais, não acho que são sustentáveis, inclusive. Olha só, eu não sabia desse número, né? Até 2 quilos. É claro que isso pode variar de pessoa para pessoa e caso a caso de experiência. Mas eu não sabia que tinha essa recomendação. É de qual instituição mesmo? Colégio Americano de Medicina Desportiva, né? 2 quilos Muito é um bom. tanto saudável para você perder. E eu falo que em biologia, assim, tudo é um processo, é tudo devagar, não é de um dia para o outro, né? Você vai adaptando seu corpo e isso é o saudável. Tudo que é muito brusco, né? Você está correndo muito rápido, parar de uma vez não é legal. Sim, Acelerar de uma vez não é legal. Emagrecer de uma vez também não é legal. não é legal. E por último, eu deixei essa pergunta por último, porque tem muita gente que passa por isso. E a pergunta é a seguinte: já emagreci, como faço para manter o peso? Olha, se você passou por um processo de emagrecimento saudável, é isso, é manter o processo. Ah, Márcio, mas eu tenho que fazer para o resto da vida? É, tem que fazer para o resto da vida, né? Se você parar de escovar dente, seus dentes vão estragar. Se você parar de estudar, você vai deixar de aprender. Quando a gente para de fazer exercício, a gente começa a perder imediatamente tudo que a gente ganhou. Então, é por isso até que as dietas bruscas não são boas. Porque você faz uma coisa muito brusca, você não dá conta de sustentar, depois a tendência é até você engordar mais ainda. Então, fez o processo legal, tá só emagrecendo, é manter, assim, é pro resto da vida? É pro resto da vida. Essa é a má notícia, né? Não dá pra gente parar. Você pode ter, né? A gente passa por fases mais fáceis, mais difíceis, mas eu costumo dizer que nós somos o resultado da nossa resistência às baixas, né? Todo mundo passa por maus momentos, todo mundo tem Sim. dificuldade em alguma época da vida. E o quanto a gente consegue resistir quando a gente está na baixa é o que vai definir o que a gente vai ser no futuro. Então, se cada vez que você tiver uma TPM, você encher a cara de chocolate, vai ser difícil você ter sucesso. Mas se você for desenvolvendo um método ali que te ajuda a não comer chocolate quando você está de TPM, ou comer menos, provavelmente você vai ter sucesso. Excelente, Márcio. Várias dicas em 1 hora de podcast, né? A gente concluindo aqui mais um episódio do BH Podcast. Eu tenho certeza que quem assistir esse episódio na íntegra, ou um trecho dele, vai sair com mais alguma informação, com mais alguma dica prática para ter mais saúde, mais bem-estar. E eu te agradeço mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Valeu, Márcio. Até o próximo BH Podcast. E para você também, agradeço a sua participação assistindo o episódio até aqui e te aguardo no próximo episódio do BH Podcast. E lembrando que todo esse conteúdo também está disponível no nosso Instagram, @BH Podcast, onde você encontra os melhores momentos no formato de Reels, só para você pegar e compartilhar com aquele amigo, com aquela pessoa, com seu pai, com sua mãe, com a família. E é isso aí, tá bom? Até o próximo BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte.